a exposição da carta de Paulo aos Coríntios, se o Senhor assim nos permitir. Então, Marcos capítulo 13, palavra do Senhor para os nossos corações. Marcos capítulo 13, nós vamos ler todo este capítulo, muito embora agora pela manhã nós estaremos vendo apenas do verso 1 até o verso 4. Mas vamos ler todo o capítulo para que a gente possa internalizar essa mensagem do Senhor em nossos corações. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou lendo aqui na versão King James atualizada, eu estou fazendo as minhas devocionais nesta versão. Marcos 13 diz assim: E ocorreu que, ao sair Jesus do templo, observou-lhe um de seus discípulos. Olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Entretanto, Jesus lhe revelou: Vês estas suntuosas construções? Pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Dize-nos, quando acontecerão estes eventos e que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a cumprir-se? E Jesus passou a preveni-los. Vede que pessoa alguma vos induz ao erro. Pois serão muitos os que virão em meu nome, afirmando sou eu, e iludirão multidões. No entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assustei. É necessário que assim ocorra, contudo, ainda não é o fim. Porquanto, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Sucederão terremotos em vários lugares e muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são o início das dores. Ficai vós alertas, pois vos denunciarão aos tribunais e sereis açoitados nas suas sinagogas. Por minha causa vos farão comparecer à presença de governadores e de reis, e isso se constituirá em testemunha para eles. Contudo, é indispensável que primeiro o Evangelho seja anunciado para todas as nações. Todas as vezes que fordes preso e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar, porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai, porque não sois vós os que falais, mas sim o Espírito Santo. E sucederá que um irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e dessa mesma maneira agirá o pai para com seus filhos, filhos haverá que se revoltarão contra seus próprios pais e os assassinarão. Sereis odiados de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o fim, receberá a glória da salvação. Então, quando virdes o sacrilégio horrível, posicionado no lugar onde não deve estar, aquele que lê as Escrituras entenderá. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre a laje, que cobre as vossas casas, fugi depressa. Nem entre para retirar dela qualquer de vossos pertences. Quem estiver no campo, não retorne para apanhar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias, principalmente para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que estes eventos não venham a ocorrer no inverno, pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria.
Contudo, por causa dos eleitos, por ele escolhidos, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Se, todavia, alguém lhes anunciar, eis aqui o Cristo, ou ainda, ei-lo logo ali, não deis qualquer crédito a isso, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Desse modo, estais vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Porém, naqueles dias, depois do referido período da tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão dos céus, e os poderes celestes serão abalados. Então, o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, das extremidades da terra até os confins dos céus. Portanto, aprendei com o ensino da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão vem chegando. Dessa maneira, assim que observardes esses sinais ocorrendo, sabei que o tempo está próximo, já às portas. Com toda certeza vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses fatos ocorram. Os céus e a terra passarão, contudo as minhas palavras nunca passarão. Todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Estai, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será esse tempo. É como um homem que viaja para outro país e, deixando a sua casa, encarrega cada um de seus servos das suas tarefas e ordena ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia. E em vindo repentinamente, que não vos surpreenda entregues ao sono. O que vos tenho dito, proclamo a todos, vigiai. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos oriente, que nos abra a porta à palavra e fale ao nosso coração. Ó Pai, a Tua palavra foi lida e mais uma vez ela encontra-se aberta diante de nós para a nossa instrução, para a nossa reflexão nesta manhã. Ó Senhor, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, agora possa falar conosco de uma maneira toda especial, que nós saiamos daqui conscientes de que ouvimos a Tua voz e fomos impactados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, é assim que eu te oro, pedindo que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para que a gente possa considerar o texto sagrado. Estamos diante de um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. Talvez um dos textos mais polêmicos de toda a Escritura. Mas quando a gente está pregando expositivo e principalmente sequencialmente, não tem como fugir de determinados textos. Talvez você diga, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Por que esse texto é difícil? Porque esse texto não tem unanimidade entre os intérpretes, mesmo os intérpretes reformados. Mesmo os pastores de linha reformada não chegam a um consenso quanto ao significado desse texto. E a polêmica gira no seguinte ponto:
Quando eu olho para Marcos, capítulo 13, Mateus 24 e Lucas 21, que são os textos paralelos que tratam do sermão profético ou do sermão escatológico de Jesus, como é que eu devo interpretar este sermão? Então, basicamente, existem duas escolas de interpretação que tratam desse texto. A primeira escola é uma escola chamada futurista. Como o próprio nome já diz, ela aplica esse texto para o futuro. E olha para esse texto como se tudo aquilo que está sendo dito aqui ainda vai se cumprir, ainda vai acontecer. Não é à toa que essa escola é a que prevalece no nosso país, até mesmo entre muitos presbiterianos, muitos pastores presbiterianos, principalmente aqueles pastores mais antigos, de uma linha teológica mais dispensacionalista. Então, olham para esse texto e projetam esse texto lá para o futuro. E aí não pode estourar uma guerra, um terremoto, um problema, principalmente no Oriente Médio, que a primeira coisa que acontece é os pastores subirem nos púlpitos das igrejas e dizer, olha, está se cumprindo Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Jesus está voltando, a igreja tem que se preparar, porque está se cumprindo. Agora, por exemplo, na pandemia, muita gente usou o sermão escatológico de Jesus para dizer, olha, Jesus havia profetizado de que haveria pestes, haveria enfermidades, doenças, e está se cumprindo, Jesus está voltando. O problema com essa escola é que se você olhar o versículo 30 deste capítulo 13 de Marcos, e se você olhar lá em Mateus 24, e principalmente Lucas 21, Jesus disse que não passaria aquela geração sem que tudo aquilo acontecesse. Olha o que diz aí o versículo 30. Com toda a certeza vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses fatos ocorram. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E uma geração, para os judeus, compreendia um período de 40 anos. Então, o que Jesus está dizendo é que dentro de um espaço de 40 anos, tudo aquilo que ele falou neste sermão iria se cumprir. Então, essa escola futurista, ela começa a ter alguns problemas. Porque se iria se cumprir naquela geração, e se cumpriu naquela geração, então eu tenho que ter cuidado quando eu vou pegar esse texto e jogar esse texto lá para o futuro, porque Jesus estava falando daqueles dias, daquela geração, daquele contexto. A segunda escola é uma escola chamada preterista, como o próprio nome já deixa claro, vem de pretérito, passado. E essa escola, ela se divide em dois aspectos principais. Existem os preteristas radicais, que vão dizer que tudo aquilo que foi falado aqui e todas as profecias bíblicas já se cumpriram lá no passado. O livro de Apocalipse, o sermão profético de Jesus, todas as profecias já se cumpriram no primeiro século. Mas dentro dessa escola preterista, existem aqueles que são chamados de preteristas parciais, que dizem o seguinte, que há profecias que se cumpriram lá no passado, lá no primeiro século. Por exemplo, o sermão profético de Jesus, ele se cumpriu no primeiro século. Boa parte do livro de Apocalipse estava falando do primeiro século, mas ainda existe sim profecias para se cumprir nos nossos dias, como por exemplo a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja
e por aí vai. Só aqui você percebe o quanto esse texto não é tão simples e não é tão fácil quanto parece. Mas, pastor, então como é que a gente resolve o problema para interpretar esse sermão de Jesus? Para olhar para esse sermão, olhar para esse texto e saber o que era para o primeiro século e o que diz respeito a nós. E antes de entrarmos no texto, meus irmãos, eu queria chamar a sua atenção para um ponto específico. Se você ler esse sermão com cuidado, Jesus não está falando aqui para satisfazer a nossa curiosidade. Jesus não está dando aqui um mapa para a gente colocar na mão e ficar assistindo o jornal e vendo se esse versículo se cumpriu ou não. Jesus não está aqui querendo satisfazer a nossa curiosidade. Mas o que Jesus está querendo fazer conosco é dizer: fique alerta, vigie, ore, cuidado, acautele-se com os falsos mestres. Porque o que Jesus vai colocar aqui são coisas que aconteceu no passado, que acontecem hoje e sempre acontecerá até a vinda dele. Guerras, terremotos, pestes, perseguições. Sempre aconteceu e vai acontecer. A questão é como a igreja enfrenta esses problemas. Por que eu estou colocando isso, meus irmãos? Porque Jesus vai usar aqui, nesse sermão, que está voltado para Israel, para o povo judeu, nós vamos ver isso aqui, essa é a linha que eu sigo. Jesus vai usar aqui a imagem de uma mulher grávida que está para dar à luz. E que ela sente as contrações, as dores de parto. E cada vez que as contrações vão aumentando, o sofrimento vai aumentando daquela mulher. Amanda, para ter Apolo, ficou lá em casa, sentindo as dores de parto. Nossa irmã Helena, aqui da igreja, estava com ela lá. E cada contração, eu acho que eu estava sentindo também. Eu ia no quarto, vinha na cozinha, andava na sala, e a Amanda chorando, e a menina medindo ali o tempo das contrações, que era para poder ir para o hospital. Jesus usa essa ilustração, essa imagem, essa metáfora, para falar desse tempo do fim, desse sofrimento que viria sobre o povo. É como uma mulher que está grávida, que está prestes a dar à luz, que é como uma mulher que está sentindo as contrações, as dores de parto. E vem a primeira, a segunda, a terceira, e vai aumentando, e a coisa vai piorando, até que ela dá à luz e acaba aquele sofrimento. Mas o ponto aqui é que muitos de nós, por estarmos com uma interpretação viciada, por estarmos com uma interpretação que nós já recebemos dos nossos pais, ou dos pastores, como eu disse, de uma linha mais dispensacionalista, ou influenciados pelo cinema, por novelas gospel, como Deixados para Trás, A Agonia do Planeta Terra, a Bíblia de Scofield no nosso país. Nós olhamos para esse texto e a gente só olha para o futuro, só para o futuro, só para o futuro. E como eu disse, estourou uma guerra, Jesus vai voltar. Agora, Rússia e Ucrânia. Quantos vídeos no YouTube, quantos pastores dizendo assim, é a volta de Jesus, é a volta de Jesus, é Gog e Magog, e faz toda uma exegese da escatologia bíblica. Só que Jesus conta o sermão, fala para dizer assim, quando vires falar de guerra, de rumores de guerra, de fome, de pestes, de terremotos, sabei que ainda não é o fim. Jesus está contando isso para fazer exatamente o contrário
do que as pessoas fazem quando lê o texto. Jesus está dizendo, quando vocês virem guerras, quando virem tudo isso acontecer, não se desesperem. Ainda não é o fim. É o princípio das dores. Ainda não é o fim. Então, cuidado, meu irmão, quando você pega a Bíblia e quando você aplica a Bíblia sem levar em consideração o seu real significado, o seu verdadeiro significado. Jesus estava querendo alertar os discípulos e, alertando os discípulos, alerta a igreja do Pirangi. Cuidado para você não estar fazendo pirueta escatológica porque estourou uma guerra, porque teve um terremoto, porque veio a pandemia, por causa disso ou daquilo, e aí você fica desesperado, como há alguns anos atrás, quem lembra, no início dos anos 2000, 2010, quando surgiu aquela ideia que o mundo ia acabar, que ia acontecer, né, toda uma revolução, que as profecias estavam se cumprindo. Teve um delegado aqui na Paraíba que abriu as portas da prisão e liberou os presos. Teve gente que se matou. Teve gente que pegou todos os bens e doou, porque Jesus estava voltando naqueles dias, então, para que os bens? Simplesmente porque não leu o texto com cuidado. Agora pela manhã, eu quero me dedicar aos versos 1 a 4, que é a primeira parte desse sermão. Esse sermão ele pode ser dividido em 5 partes ou 6, dependendo da sua visão. Verso 1 ao 4, ele vai falar sobre a destruição do templo. Verso 5 ao 13, ele vai falar sobre os sinais do fim. A partir do verso 14 até o verso 23, ele vai falar sobre esse período da grande tribulação, que muita gente coloca a grande tribulação como algo lá na frente, até alguns chegam a afirmar que a igreja não passa pela grande tribulação. Em seguida, ele fala sobre o retorno glorioso do Senhor Jesus, nas nuvens, em glória. E aqui talvez seja um dos pontos mais polêmicos desse texto, porque se esse texto ele está falando daquela geração, então Jesus voltou no ano 70, como nós vamos ver aqui, ou Jesus ainda vai voltar nesse estilo que ele está falando aqui. Em seguida, ele conclui contando 2 parábolas, 2 ilustrações, simplesmente para dizer assim: vigiai, estejam alertas, preste atenção. Então, olha o que diz versículos 1 a 4 de Marcos 13. E ocorreu que, ao sair Jesus do templo, observou-lhe um de seus discípulos. Olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Entretanto, Jesus lhe revelou: vês estas suntuosas construções? Pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Dize-nos, quando acontecerão estes eventos e que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a cumprir-se? Aprenda uma regra hermenêutica, meus irmãos, de fundamental importância, que eu já falei aqui várias vezes. Texto precisa de contexto. No seminário a gente aprende assim: texto sem contexto é pretexto para heresia. Tem gente que diz: com a Bíblia se prova tudo, o que quiser. É claro, se você tirar os textos do contexto, aí você faz o que você quiser. Mas se você for ler o texto dentro do seu contexto, de acordo com a visão que o Espírito Santo e o autor humano quis dar,
o sentido que ele quis dar, aí você tem que se render àquele significado do texto. Qual é o contexto deste sermão? Como eu disse, esse sermão ele está registrado em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Só aqui já mostra a importância desse sermão. Esse sermão é tão importante que os três evangelistas, que os evangelhos sinóticos, destacam ele. Mas qual é o contexto? Se você olhar, vamos começar aqui por Marcos. Desde o capítulo 11, nós estamos vendo que estamos naquela última semana do Senhor Jesus, do ministério de Jesus. É a semana da paixão. Começou com o domingo de Ramos, quando ele entra em Jerusalém, adentra aquela cidade sendo aclamado pelo povo. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E o pessoal estende as vestes e com ramos, com palmas, recebem o Senhor Jesus em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém, é um período de festa da Páscoa, onde a população de Jerusalém quintuplicava, e Jesus se dirige ao templo de Jerusalém. Nesse primeiro dia, ele só observa o que estava acontecendo no templo. Chega o final do dia, ele volta para Betânia, e assim ele vai fazer durante essa semana. Ele vai ao templo pela manhã cedo e volta para pernoitar em Betânia. Quando ele chega no templo, que ele observou o que estava acontecendo ali, ele viu que aquele templo havia perdido a sua razão de ser. Que o templo, que era para ser casa de oração, o templo que era símbolo da presença de Deus, da unidade do povo, o templo havia se tornado num covil de ladrões e salteadores. As lideranças religiosas de Israel estavam junto com os cambistas, extorquindo o povo, tomando dinheiro do povo. E diz o texto que Jesus faz um azorrague e ele vai para cima. E ele expulsa os cambistas, ele derruba as mesas, ele solta aqueles pombos e ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram em covil de ladrões e salteadores. Ele bate de frente com a liderança. É claro que a liderança não vai deixar barato. Eles vão tramar para matar Jesus. Mas aí Jesus conta algumas parábolas e usa algumas ilustrações, e que se você não entender o contexto, você não entende o sermão profético. Jesus está saindo de Betânia, indo para Jerusalém, está voltando de Jerusalém para Betânia, melhor, e ele vê uma figueira, frondosa, bonita. Ele chega ali, procura fruto e não tem. E ele diz: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou até as raízes. No outro dia, quando os discípulos voltam com Jesus, que vê o que aconteceu com a figueira, diz: Senhor, olha o que aconteceu com a figueira. E aquela figueira era um símbolo da nação de Israel, que só tinha folhas, não tinha fruto. Era um símbolo da religiosidade que havia se mancomunado, se prostituído. E por causa disso o Senhor estava usando aquela ilustração e dizendo: nunca mais nascerá fruto de ti. E ele vai para o templo e ele começa a ensinar. E a liderança do templo começa a se voltar contra Jesus. Começam a tramar contra Jesus. Aí ele conta duas parábolas que são fundamentais para entender o sermão profético. Ele conta a parábola de um homem que construiu uma vinha, que equipou toda aquela vinha, e ele arrendou
a uns lavradores. E ele vai embora dali. Chegou o tempo da colheita, ele manda os seus servos para buscar do fruto da vinha. Aqueles lavradores maus pegam aqueles servos, espancam e matam. Ele manda outros, eles fazem a mesma coisa. Por último, aquele homem manda o seu próprio filho, e ele diz, o meu filho vão respeitar. E o que eles fazem? Quando eles veem que o filho chegou para pegar os frutos, diz o texto que eles, está lá em Mateus 21, você tem que pegar o contexto. E aqui também em Marcos, você pega do 11 e você vai ver o contexto. Quando eles veem o filho, ele diz, eis o herdeiro, vamos matá-lo, e aí a vinha será nossa. E eles arrastam aquele filho para fora da vinha. Jesus não morreu dentro de Jerusalém, ele morreu fora de Jerusalém. E eles matam o herdeiro. E aí Jesus pergunta para aqueles líderes religiosos, o que fará o dono da vinha a esses lavradores maus? A resposta deles é, enviará os seus exércitos e exterminará com esses criminosos. Só que a parábola termina e os líderes religiosos entenderam perfeitamente que Jesus estava falando com eles. A vinha era Israel. Os lavradores eram a liderança de Israel. Os servos que vieram eram os profetas e que foram mortos. E o filho é o próprio Jesus, que agora seria também morto e arrastado para fora. E diz que quando eles entenderam que Jesus estava falando a respeito deles, eles tramaram para matar Jesus. Mas lembre-se do que a parábola está dizendo, que o dono daquela vinha enviaria os seus exércitos e exterminaria com aqueles malvados. Mas Jesus conta outra parábola, que ontem eu estava lendo essa parábola e o Senhor falou muito no meu coração. Eu me emocionei mais uma vez lendo essa parábola. O Senhor fala de um banquete, que o rei deu um banquete para celebrar as bodas do seu filho. E quando ele deu esse banquete, ele mandou chamar os convidados para o banquete. As pessoas de honra. E cada um foi dando desculpa. E cada um foi dizendo uma coisa. E não vieram para a festa. O rei ficou irado. Eram as bodas do seu filho. O castelo era só alegria, como diz a música de Estênio Márcio. O que ele faz? Ele fica tão irado que ele manda exterminar aqueles homens maus. E ele chega para os seus servos e diz, agora vocês vão pelas ruas, pelos becos, pelas esquinas e chamem a todos quanto vocês encontrarem, porque eu quero a minha casa cheia. E você sabe da história. Ele sai por todos os lugares, chamando todas as pessoas para encher a casa do rei, o castelo do rei, para celebrar as bodas do seu filho. Mais uma vez a liderança entendeu que Jesus estava falando deles. Eles foram aqueles que receberam o convite de primeira mão. Os líderes religiosos de Israel, a nação de Israel, são esses convidados de honra, esses primeiros convidados, mas que rejeitaram as bodas do filho do rei. E agora, por rejeitarem, eles seriam destruídos completamente. E o reino seria transferido para um povo, para os gentios, para a gente que não eram os primeiros convidados, mas que agora, por causa da rejeição dos primeiros convidados, têm a honra de estarem na presença do rei. Lembra do que diz o Evangelho de João? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Mas ainda tem outro ponto para a gente entender esse sermão. Mateus capítulo 23, Jesus vai chamar a atenção dos líderes religiosos. E ele vai fazer um sermão duro, que dá base para o capítulo 24 e para Marcos 13. E ele vai chamar aqueles homens de escribas e fariseus hipócritas. E ele começa a denunciar cada aspecto da religião hipócrita de Israel. Vá lá para o capítulo 23 de Mateus, por favor, para você entender o que eu estou querendo dizer. Se não entender isso aqui, meu irmão, não entende o sermão profético de Jesus. Por isso que eu estou investindo tempo nessa questão. Jesus chama a atenção dos líderes religiosos, dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes. É um sermão duro, um sermão que realmente vai no âmago da questão. Aí quando chega no final, ele diz assim, ele vem falando, e ele diz que Jerusalém matava os profetas que lhes eram enviados, que Jerusalém perseguia todos aqueles que eram de Deus, que faziam a vontade de Deus, os profetas do Senhor. Aí olha aí, versículo 50, deixa eu só conferir aqui. Versículo 35, ele diz assim, 34, por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres, a uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, e dessa maneira, sobre vós, recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Com toda a certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a esta geração. Aí Jesus chora, diante daquilo que ele acabou de dizer e do que ele está vendo. Ele começa a chorar e ele diz, ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitastes. Eis que a vossa casa ficará deserta, abandonada. Pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Aí olha como é que começa o capítulo 24 de Mateus. Então, após Jesus ter dito isso, então Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram perto dele para lhes apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhe observou, estás vendo todas estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estão vendo o contexto? Estão vendo do que Jesus está tratando? Agora dá para a gente entender o versículo 1 do capítulo 13. Olha aí para o versículo 1 do capítulo 13. E ocorreu que ao sair Jesus do templo, observou-lhe um de seus discípulos. Olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Qual é o contexto? Jesus acabou de repreender a hipocrisia dos líderes religiosos, acabou de chamar a atenção para aquela oferta de uma mulher pobre que deu tudo o que tinha. E Jesus acabou de profetizar que, em virtude da maldade, da hipocrisia, da rejeição
de Israel em relação a ele, o enviado do Pai, o filho do rei, porque eles mataram os profetas, porque eles fizeram tudo aquilo, Jesus disse para eles: eis que a vossa casa ficará deserta. E eu quero dizer para vocês que tudo isso vai se cumprir nesta geração. O que aconteceu? Os discípulos, Mateus não coloca, mas Marcos coloca, que os discípulos, eles ficaram refletindo e dizem assim: espera aí, se a casa vai ficar deserta, se a casa vai ser destruída e a casa é Jerusalém, o que vai ser do templo? O templo vai ser destruído também? O templo vai vir abaixo mais uma vez? O templo, essa construção suntuosa, de pedras enormes, magníficas, que já fazem 40 anos que está sendo reconstruído e ainda não estava completo. O templo, que era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Como assim? Você lembra que o templo foi construído por Salomão, depois ele vai ser destruído pelos babilônios. No retorno do cativeiro, o povo vai reconstruir o templo, mas é um templozinho acanhado, pequeno, que até os velhos, no dia da inauguração, choram. Está lá em Ageu, que os jovens se alegraram, mas os velhos choraram, porque aquele segundo templo não tinha a glória do primeiro templo, o templo de Salomão. Só que quando Herodes assume o governo daquela região, como era um político estratégico, Herodes, para conquistar a apreciação dos judeus e para não ter revolta no seu governo, Herodes, desde o ano 19 a.C., que é quando ele começa o seu reinado, ele começa a reestruturar aquele templo. Ele começa a reconstruir aquele templo. E Herodes o Grande, ele ficou conhecido como o homem que construiu grandes coisas. E Herodes vai construir um templo que era considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Que num raio de centenas de quilômetros, as pessoas admiravam o templo de Jerusalém. Muito ouro, muita prata, muita pedra preciosa vinda de longe. Os estudiosos dizem, meus irmãos, que as pedras do templo, da muralha do templo, eram pedras que pesavam 1 tonelada, cada pedra. Alguns chegam a dizer que elas tinham 4,9 metros de comprimento, por 2,5 de largura. Pedras enormes, brancas, magníficas. Mas não era só a questão da construção. Não era só a beleza arquitetônica. 40 anos está sendo construído. Imagina aí esse prédio. É que na cabeça do judeu, aquele lugar era a morada de Deus. O judeu podia estar em qualquer lugar do mundo. Deus se revelava no templo, em especial no Santo dos Santos. Aquele templo ser destruído era um absurdo para o judeu. Na cabeça dele seria o fim da era judaica. E é exatamente isso que vai acontecer. Para alguns seria o fim do mundo. Não entrava na cabeça do judeu, que tinha uma cultura templista, que aquele templo poderia ser destruído, que Jerusalém, a cidade do grande Deus, a cidade do rei, seria completamente devastada, destruída. Não fazia sentido. Então, quando Jesus está saindo do templo, e olha o texto, meus irmãos, e ocorreu que ao sair Jesus do templo, e se você gosta de marcar a sua Bíblia, marque essa palavrinha aí, ao sair Jesus do templo. Porque Jesus está saindo daquele templo para nunca mais voltar. Jesus está abandonando aquela religião hipócrita, farisaica, aquela cultura templista.
Jesus está abandonando aquela casa porque aquela casa, apesar de toda a sua beleza, havia perdido a sua razão de ser. E ele sai para nunca mais voltar. E louvado seja Deus, porque depois dessa saída de Jesus e da destruição do templo, Deus não está mais restrito a um lugar. Deus pode ser adorado em qualquer lugar desse mundo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. O templo sou eu, é você, é a igreja do Senhor Jesus. Mas o texto diz que ele saiu. E essa saída é traumática, é simbólica. Ele sai abandonando aquela religião hipócrita. E quando ele sai, os discípulos ainda com a mente fervendo com o que ele acabou de dizer, diz assim: olhai, mestre, olha que pedras, que construções. Em outras palavras, o que eles estão dizendo é: Senhor, como é que isso aqui vai ser destruído? Como é que isso aqui vai ficar deserto? Olha que pedras, que construções magníficas. Entretanto, Jesus não aliviou, não. Jesus disse assim: vês estas suntuosas pedras de 1 tonelada? Está vendo todo esse ouro? Está vendo toda essa beleza? Toda essa suntuosidade? Pois aqui não vai restar pedra sobre pedra, todas serão derribadas. Meus irmãos, a profecia que Jesus está fazendo aqui, na cabeça dos discípulos, era o maior dos absurdos que você possa imaginar. Dr. Reisei Sproul, no seu comentário, ele diz assim: imagine que um pastor acorde pela manhã e diga que recebeu uma revelação de Deus de que os Estados Unidos seria destruído e o Capitólio, a Casa Branca, a sede do governo americano, seria completamente destruída até os fundamentos. O que você pensaria desse pastor? O que você diria desse pastor? Pois pegue isso aí e eleve o máximo que você puder, que é exatamente o que está na mente daqueles discípulos. Como isso pode acontecer? Primeiro, por causa da grandeza do templo, das pedras, da arquitetura, dos fundamentos, da muralha que cercava o templo. Segundo, por causa do que aquele templo significava, que era a morada de Deus. Deus estava ali. Aquilo ali era o símbolo da presença de Deus e de unificação do povo. Terceiro, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Então, não pode acontecer isso. Mas aí, diz o texto, então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Jesus está saindo do templo, vai lá para o monte, e diz os estudiosos que do Monte das Oliveiras você conseguia ver toda a beleza, todo o esplendor do templo. Inclusive, quando os raios do sol batiam naquela estrutura do templo, que brilhava, reluzia, era algo assim extraordinário. E aí Jesus se assenta no Monte das Oliveiras, os discípulos chegam perto dele, todos estão aterrorizados com o que ele acabou de falar, e uma comitiva vai falar em nome dos discípulos. É interessante que são os primeiros que foram chamados. Diz o texto: Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Dize-nos
quando acontecerão esses eventos e que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a cumprir-se? E lá em Mateus ele diz, dize-nos quando isso vai acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim desta era, deste século. São 3 perguntas em uma afirmação. Senhor, nós acreditamos na tua palavra. Se o Senhor está dizendo que tudo isso aqui vai ser destruído, ok, nós acreditamos. Então, diga para nós, quando é que isso vai acontecer? Diga para nós, quando isso vai acontecer e que sinal nós teremos desse fim da era. Por que eu estou destacando essa questão de fim de uma era? Porque essa expressão lá é exatamente o que divide os estudiosos. Porque todo mundo traduz a palavra lá do grego como, diz-nos que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os futuristas traduzem assim. Mas a expressão em grego lá não está falando de fim do mundo, de um cataclisma. Não, a expressão em grego lá está falando de fim de uma era. E mais na frente eu vou explicar por que eu sigo essa linha. Porque na cabeça do judeu, a destruição do templo e de Jerusalém acabou a nação de Israel. Acabou o povo judeu. A era judaica chegou ao fim. Então diz-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem prestes a acontecer? Aí Jesus vai passar a preveni-los e dizer assim, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, não se assustem, pois ainda não é o fim que eu estou dizendo. Vai ser nesta geração, mas cuidado para vocês não ficarem com especulações escatológicas. Mas eu quero concluir essa primeira parte aqui, e se Deus nos der graça, à noite nós vamos ver do verso 5 ao 13, os primeiros sinais. Os estudiosos dizem, meus irmãos, principalmente um judeu que se tornou alguém amparado pelo imperador, era uma testemunha ocular dos fatos, um escritor chamado Flávio Joséfo. Flávio Joséfo escreveu Guerras Judaicas e História dos Hebreus, livro que já foi traduzido para o português, que é lançado pela CPAD. Vale a pena você ler. E Flávio Joséfo, ele narra o que aconteceu com o templo de Jerusalém. Porque a profecia de Jesus, ela se cumpre literalmente no ano 70. Jesus tinha dito que não passaria aquela geração sem que tudo aquilo acontecesse. Passaria o céu e a terra, mas as suas palavras não passariam. Uma geração, para o judeu, eram 40 anos. Jesus está falando aqui por volta do ano 30 ou 33. No ano 70. Tito, filho do imperador Vespasiano, que depois vai se tornar imperador, ele destrói Jerusalém por completo. Um cerco que começou no ano 66. E foi uma das tribulações mais terríveis da história da humanidade, porque os exércitos romanos eram terríveis. Por que o cerco foi do ano 66 ao ano 70? Porque os exércitos romanos, eles tinham uma tática de guerra interessante. Eles não tinham pressa para matar os seus inimigos. Eles cercavam a cidade, fechavam todas as entradas, cortavam o fornecimento de água, de alimento e deixavam o povo lá dentro. E o povo, no primeiro momento, acha que vão resistir.
e que vão conseguir. Até que começa a faltar água, começa a faltar alimento, o desespero começa a bater, aqueles que tentam fugir eram mortos ao fio da espada, lá fora. Aqueles cadáveres em estado de putrefação, depois era jogado para dentro das cidades. Doenças, pestes, lá dentro. Até que, quando o povo já estava fraco, fisicamente, psicologicamente, arrasados, os exércitos invadiam a cidade e passavam todos ao fio da espada. Morreu 1 milhão de judeus que estava dentro da cidade. 1 milhão de judeus. E a profecia de Jesus se cumpriu literalmente. Flávio Josefo diz que os judeus, eles correram para o templo, achando que no templo eles estariam protegidos, porque era o lugar da presença de Deus. E Flávio Josefo diz que um soldado romano, num ímpeto de fúria, ele viu uma brecha do templo, na janela do templo, e ele pega um arco inflamado e ele joga por aquela janela. E quando bate lá dentro, que o fogo começa a tomar conta do templo, Flávio Josefo registra nos seus livros que houve um grito, um clamor, um uivo dos judeus, que era algo aterrorizante, porque eles estavam vendo o maior símbolo da nação se destruindo. Mas Jesus tinha dito que não ficaria ali pedra sobre pedra. Quando o fogo pegou naquele templo, as cortinas, tudo aquilo que tinha ali, o fogo derreteu o ouro das paredes do templo, dos utensílios do templo, e esse ouro foi descendo para os alicerces do templo. E os soldados romanos arrancavam até as pedras dos alicerces para tirar o ouro de lá. Se cumpriu literalmente o que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Apenas uma muralha, que havia uma ordem do imperador que não mexesse, que ficou ali, mas do templo tudo foi derribado. Os cristãos que escutaram a palavra de Jesus, e que Lucas vai deixar muito claro que quando Jesus fala da grande tribulação, ele está falando de Jerusalém sendo sitiada pelos exércitos romanos. Os cristãos, Jesus tinha dito que quando eles vissem Jerusalém sendo sitiada, eles fugissem para os montes. Os cristãos, a grande maioria, não morreram porque fugiram de Jerusalém para os montes. Se cumpriu a palavra do Senhor. Eu quero concluir aqui com algumas aplicações. Como eu disse, nós vamos continuar a exposição desse texto. E eu gostaria de contar com você aqui, para a gente ir vendo esse texto e aplicando para a nossa vida. Esse texto é emocionante. Esse texto é a palavra de Deus. A primeira lição, a primeira aplicação que eu quero tirar daqui, meus irmãos, é que esse texto nos faz refletir que privilégios implica em responsabilidade. Aquele povo foi muito privilegiado, mas eles agora estão sendo responsabilizados por causa desse privilégio que eles tinham. A outra coisa que me chama a atenção aqui, meus irmãos, que talvez seja o grande foco para nós hoje. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com uma religião hipócrita, farisaica. Nós precisamos ter cuidado com essa estrutura aqui. Nós precisamos ter cuidado com a nossa denominação, com a nossa igreja local, com o culto que nós prestamos a Deus. Porque, como diz um pastor, que eu estou lendo um livro dele, maravilhoso, apesar de não concordar com algumas linhas ideológicas dele, mas, biblicamente e teologicamente, eu o admiro muito, o pastor Antônio Carlos Costa, no seu livro Azorrague, Os Conflitos de Cristo com a Instituição Religiosa. Recomendo para você. Ele diz que nós precisamos ter cuidado, porque toda essa estrutura aqui pode se voltar contra nós.
E ele diz que ninguém se envolve com a instituição religiosa impunemente. Chega um momento que a instituição religiosa, quando falta amor, quando falta misericórdia, quando não está sendo exercida de acordo com a graça e a misericórdia de Deus, se torna um monstro. A religião de Israel se tornou algo abominável. Por quê? Porque não tinha mais amor, não tinha mais misericórdia, não tinha mais temor a Deus. Gente, aquela liderança estava tramando para matar pessoas usando a Bíblia, o Antigo Testamento. Aqueles líderes religiosos procuravam um defeito em Jesus e eles não usavam outra coisa não, eles usavam a lei, as Escrituras. Você sabe o que é alguém estar tão cego com a religião, que ele está usando a religião para destruir o outro, para matar o outro? Aquele templo já não era mais morada de Deus. Aquele templo agora era um covil de ladrões e salteadores. Aquele templo agora existia por causa de dinheiro. E eu pergunto, será que nos dias atuais não é assim? Será que a grande maioria dos templos evangélicos que estão abertos agora de manhã, estão abertos porque querem pregar a palavra de Deus ou porque querem tomar dinheiro do povo? Pastor Paul Washer, ele diz que não existe dia mais abominável diante de Deus do que o domingo, quando as igrejas estão reunidas. Talvez seja o dia que sobe coisa mais fedorenta para o céu, é no domingo. Porque muito embora nós estejamos aqui, muitas vezes usando o nome de Deus, a palavra de Deus, mas Deus não está mais presente em nada. Porque existe maldade, hipocrisia, falsidade, todo tipo de coisa que não presta está dentro. E aí ficou alerta para nós. Se Deus não poupou o povo de Israel, se o Senhor destruiu aquele templo até os fundamentos, se o Senhor mandou passar o fio da espada, todos aqueles líderes religiosos, todos morreram, você acha que Deus vai deixar impune a mim e você se nós estivermos agindo da mesma forma? O grande problema nosso hoje, meus irmãos, é que nós temos a teologia péssima dos judeus. A gente acha assim, não, a igreja do Pirangi é de Deus, foi Deus quem abriu essa porta, nunca vai se fechar. Vai pensando assim? A igreja não dobra os joelhos não para ver? A igreja não se volte para a palavra de Deus? A igreja não comece a viver uma religião digna de amor para com Deus e com o seu semelhante? Comece a haver hipocrisia, comece a haver tramas, conchavos, e tudo aquilo que não agrada a Deus, para ver se mais cedo ou mais tarde, Deus não destrói com tudo isso aqui. Comigo, com você. Deus não se impressiona com templos, irmãos. Deus não se impressiona com liturgia. Deus não se impressiona com líderes famosos, bem preparados, togados. Deus não se impressiona com dinâmica religiosa, com espetáculo religioso. Deus não tem compromisso com a igreja presbiteriana do Pirangi, nem a igreja presbiteriana do Brasil, nem a Assembleia de Deus, nem Batista, não. Deus tem compromisso com aqueles que são verdadeiros crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus, que amam a Ele e que amam o próximo. Esse texto está aqui para nos alertar. Será que a nossa religião está glorificando a Deus?
Será que o templo da Igreja Presbiteriana do Pirangi está cumprindo a sua razão de ser? Casa de oração, de pregação da palavra, de manifestação do amor a Deus e ao próximo? Será? Ou será que, apesar de sermos uma igreja reformada, calvinista, nós matamos os profetas, nós apedrejamos os que são enviados por Deus, nós tramamos com a Bíblia aberta para destruir aqueles que são de Deus? Oh, meus irmãos, queira Deus que eu e você saiamos daqui refletindo que tipo de religião nós estamos vivendo. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. A religião de Israel era uma religião de folhas, uma figueira sem fruto. E a nossa? A religião de Israel era uma religião que matava os profetas, os que se levantaram para pregar a palavra de Deus, para pregar a palavra com fidelidade, confrontar o povo. E a nossa? A religião de Israel estava existindo simplesmente para manter uma estrutura eclesiástica, política, denominacional. Mas havia perdido a sua razão de ser, que era a glória de Deus. E a nossa? E a nossa? A religião de Israel se tornou uma fábrica de neuróticos, de loucos, de gente perversa, de gente ruim, de gente que crucifica o Filho de Deus, gente que apedreja os profetas, gente que não tem mais alma, não tem coração. Meus irmãos, o povo mais duro da face da terra somos nós, que estamos aqui nessa manhã. Sabe por quê? Porque a galera que está ali na feira, tomando uma, alguns que estão se prostituindo, eles já são do mundo. Mas muitas vezes, quando você vai ali e você expõe a palavra, você vê gente se quebrantando. E o cara diz assim: eu reconheço que sou pecador. Mas crente escuta a palavra e ele entra aqui, na grande maioria das vezes, sai aqui. Porque ele já sabe de tudo isso. Ele já conhece. Por isso que nós vamos virando uma religião sem alma, sem coração, sem fervor, sem vida. Esse povo aqui, meus irmãos, quer ver um texto que está dentro do contexto aqui, do que Jesus falou? João capítulo 8. Nesse contexto aqui, que Jesus está indo para Betânia, voltando, naquele contexto do templo, uma mulher foi pega em flagrante adultério. E aí a liderança religiosa, Jesus está ensinando no templo, a liderança religiosa pega aquela mulher e leva diante de Jesus e expõe ela publicamente. A religião gosta de expor a nudez dos outros, que é para justificar a sua. Expondo a mulher. E aí disseram: olha, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Está aqui Jesus, a Bíblia. Jesus não deu nem bola para eles. Aí eles insistem na pergunta. Aí Jesus diz assim: quem não tiver pecado aí, atire a primeira pedra. E volta a escrever no chão. Os estudiosos dizem que há uma coisa interessante ali naquele texto. Primeiro, que em grego, a tradução mais correta seria: quem não tiver este pecado. Sabe por quê? Aqueles homens viram aquela mulher tendo relações, não era uma mulher qualquer. No mínimo, desejaram no coração. A mulher estava despida, pegaram ela no flagra. É como se Jesus estivesse assim: quem não desejou essa mulher aqui, quem não queria estar na cama com ela, joga a pedra aí, seu miserável.
Mas a outra coisa que chama a atenção no texto é que Jesus está escrevendo no chão. Os intérpretes não sabem o que Jesus escreveu, não sabemos, não tem como saber. Mas há duas dicas interessantes. A primeira, o templo era um lugar tão sagrado, tão cuidado pelos judeus, que era um lugar limpo, para estar limpo. Você sabe quando você vai no banheiro do shopping, um shopping chique, que você vê a sua cara no chão? O templo tinha que ser assim. Só que Jesus está escrevendo no chão, pode ser que ele está mostrando assim, ó, vocês estão olhando a sujeira dessa mulher, mas olha a sujeira que está aqui dentro do templo e vocês não estão vendo. Pode ser. Segunda coisa, que eu acho interessantíssimo, eu vi um comentarista dizendo, sabe o que pode estar acontecendo ali, meu irmão, quando Jesus está escrevendo no chão? É que toda vez que eu e você, nós somos seres morais, e toda vez que eu e você apontamos o dedo para alguém e falamos do pecado de alguém, eu olho para Marcos e digo, Marcos, você é assim, assim, assim. Olho para Eduardo, Eduardo, você é assim, assim, assim. E estou apontando o pecado do meu irmão. Você está dando material para que o Senhor escreva um livro sobre a sua vida. E no dia do juízo, o Senhor vai dizer assim, Reverendo Diogo, está aqui o livro que você mesmo escreveu quando você apontava aos outros. Eu quero saber como é que você viveu de acordo com aquilo que você apontava nos outros. Leia aqui e veja na sua própria vida. Mas aqueles homens ali estavam querendo matar aquela mulher usando o nome de Deus. E Jesus salvou aquela mulher da religião hipócrita, farisaica, aquela religião que Ele mesmo vai destruir para todo sempre. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Que nós venhamos olhar para esse texto e olhar para a nossa vida e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da minha igreja, tem misericórdia da minha denominação, tem misericórdia da minha vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente orar. Nós vamos orar e cantar mais um cântico, e eu convido os presbíteros que estão presentes aqui, que pudessem vir à frente para celebrarmos a ceia do Senhor. Presbítero Marcos, ora aqui por nós, por favor.